Tá dando para ver já aí? Tá. Maravilha. Segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Paulo, segunda carta aos Coríntios 13, 10. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Algo que nos contraria as ideias, os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Respondeu-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdade do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Vamos, então, fazer a nossa prece, rogando a Jesus, aos mentores da nossa casa, de André Luiz, especialmente ao nosso querido André Luiz, que nos envolva todos nessa reunião de estudo, de reflexão das mensagens de Jesus, a fim de que possamos, aclarados pela luz da doutrina espírita, interpretar os ensinos do Evangelho e trazê-los para a nossa vivência no dia a dia. Concede-nos, Senhor, luz e discernimento a todos nós, particularmente ao nosso querido Fernando, que ele possa ser o intérprete das tuas lições e que os nossos corações se beneficiem dessas luzes, mas que, igualmente, aqueles que se encontram necessitados possam, igualmente, receber, de alguma forma, indiretamente, as energias dessa reunião de estudo e reflexão. Fica conosco, Jesus, possamos trabalhar com alegria para que a Terra se transforme num mundo de regeneração. Que assim seja. Muito bem, queridos amigos. Nós temos no nosso trabalho de hoje a coordenação do Fernando. Fernando, ele é evangelizador da infância, da escolinha, mas é também evangelizador da juventude, é um palestrante da nossa casa, certamente muitos de vocês já devem tê-lo assistido nas palestras, mas ele é um trabalhador ativo da evangelização, e a gente tem muita alegria de tê-lo agora conosco aqui na Escola de Médios para fazer o estudo de hoje. Fernando. É uma palavra. E a Ana está lembrando aqui que ele foi evangelizado na escolinha, desde criança. Fica à vontade, Fer. Obrigado, Gui. Boa noite a todos. Queria começar falando, o Guilherme perguntou para mim, inicialmente, se eu não tinha nenhuma página inicial, para fazer a prece. Falei que não, mas a gente sabe que a espiritualidade opera, por meios que ainda não nos é dado sondar por completo, e vocês vão perceber
que a página, a reflexão que a gente trouxe para a noite de hoje, ela é exatamente, né, só que dito por Jesus, né, ela vem ao encontro, né, da recomendação de Paulo, né, de que devemos, que a nossa força, né, nos foi dada para construir e não para destruir, né, quando a gente se encontra com alguma dificuldade. Então, a gente vai hoje refletir sobre uma lição do livro Boa Nova. Eu vou, daqui a pouquinho, compartilhar, né, a apresentação que eu fiz. E eu ia pedir para vocês, para todos vocês, tá? Quando eu tiver com a apresentação, eu não vou estar mais vendo vocês, mas eu vou. Esse estudo vai depender da interação de vocês. Então, aqueles que quiserem e puderem falar são mais do que bem-vindos, tá? Para a gente poder refletir juntos aqui, né? Os nossos personagens da noite de hoje são Jesus e Tadeu. Então, para a gente refletir com eles dois a lição da noite de hoje. Tá bom, gente? Então, deixa eu compartilhar aqui. Todos veem? Sim. Vamos ver, Fernando. Tá bom, tá. Então, gente, essa a nossa lição, a lição que nós escolhemos aqui. E ela se intitula A Luta contra o Mal. E por que eu trouxe, né? Por que a gente trouxe essa lição? O que ela teria a ver, né, com a escola de médiuns? Eu, inicialmente, não era a minha primeira opção, ainda era, eu estava propenso, né, a escolher uma outra lição do Boa Nova. O Boa Nova é um livro muito bom para a gente refletir, traz para nós, né, explicações mais detalhadas, né, das passagens evangélicas. E quando nós vamos ler os textos evangélicos, com as explicações, né, que o Boa Nova e outros livros também, né, que vão trazer para nós esse auxílio, a gente consegue, né, entender os ensinamentos com uma profundidade maior. Mas acabei, voltando aqui, acabei escolhendo, né, essa lição, porque, na verdade, ela vai trazer para nós um questionamento que Tadeu, né, se fez em relação ao trabalho de desobsessão, né? Ao trabalho de desobsessão justamente conduzido por Jesus, como a gente vê em várias passagens evangélicas, né? Em que, como dizem as expressões, né, Jesus expulsa, né, os demônios, né, daquelas pessoas sofredoras, né? Que, na verdade, no nosso entendimento, é um trabalho de desobsessão. Tá? Então, a motivação para trazer, né, a lição de hoje é essa. Tá? E nós começamos. Eu, inicialmente, vou ler, mas depois eu vou pedir para o pessoal me ajudar a ler, tá bom? Aqui a gente vai... Humberto de Campos vai contextualizar, né, a lição da noite. E ele começa assim: de todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do mestre com os endemoninhados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele, o diabo, o adversário do bem, simbolizando o termo dessa forma todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da Boa Nova, e todos os homens de vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho.
Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe sobremaneira a curiosidade de homem os gritos desesperados dos espíritos malfazejos que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado de seus feitos. Aqui, nesse primeiro slide, a gente ressaltou algumas questões que Humberto de Campos pontua, né? Primeiro, a definição, né, do que é diabo, né, que é bem interessante, né, na segunda explicação aqui, né, de Humberto de Campos. E, em segundo, né, como Tadeu, né, respondia, né, a esse trabalho de cura, esse trabalho de desobsessão, né, que Jesus conduzia, né? Quais os sentimentos que ele tinha, que ele trazia, né, por ocasião das curas propriamente ditas, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esses pontos ou até outros aqui que estão nesse slide? Você vai ser o primeiro dessa série aqui na Escola de Médiuns a abrir a palavra no meio da coisa, mas fiquem à vontade, então, que o Fernando está abrindo, tá, gente? Vamos continuar um pouco, então, já que... Mas aí, como eu sei que já tem algo... Posso falar? Posso falar, fala, Fernando? claro, claro. O título me fez pensar que a luta contra o mal. Mas esse mal é de fora ou é de dentro? É interessante. É interessante. E essa luta, né? Essa cura, né? Se ela vem de fora ou vem de dentro, exatamente. Esse é um ponto que vai fazer, esse ponto que a Ana colocou, ele vai fazer toda a diferença. Porque a gente vai perceber a visão que Tadeu tinha dessa luta e a visão que Jesus traz para ele sobre essa mesma questão. E vai girar muito em torno desse questionamento que a Ana colocou, que a gente não vai responder agora, porque Jesus vai explicar para a gente um pouco depois, a gente vai perceber o que se passava, né, intimamente com Tadeu, para ele entender essa questão. Esse é um ótimo ponto, Ana. Fernando? Fala, Newton. Então, nós temos sempre uma visão, digamos assim, muito equivocada dessa questão do processo da obsessão, né? E Jesus, por exemplo, ele foi aquele que inaugurou, de certa forma, um trabalho, né, de auxílio, né, nesse caso, né? Então, olhar essa situação com um olhar de compaixão, né? Que o adversário do bem é alguém que está em crise, né? Que está em crise, sobretudo consigo mesmo, como a Ana levantou, né? E traz em si as dificuldades que precisam ser resolvidas, né? E isso a gente tem que resolver com um acolhimento, com aceitação, com ajuda, com esclarecimento. Mas, enfim, acho que você tem muita coisa aí para falar para a gente, vamos deixar transcorrer aí, que vai ser muito bom. E você acabou de tocar num ponto, Newton, né, que a gente retoma a página que o Guilherme leu para a gente, né, em que essa postura de acolhimento, de compaixão, né, de auxílio, essa é uma postura de construção, né, como Paulo asseverou para a gente, né, em a gente caminhar pela senda, né, da construção e não da destruição. Mas vamos adiante. Certo dia, em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados de Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida a Tadeu, né, a fim de que ele anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Entretanto,
apesar de todos os esforços de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato, ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, foi possível à infeliz dementada recuperar o senso de si mesmo. Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhes transmitia, ou seja, aos apóstolos, né, automaticamente, o poder de expulsar os demônios malfazejos, para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoninhados, por que motivo não provocava ele, de vez, a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Ricardo, o que você pode acrescentar para as nossas reflexões aqui? Alguma resposta, alguma ponderação sobre essas próprias questões que o Tadeu está levantando para si mesmo? Ok. Eu fiquei refletindo aqui, né? Um pouco do que a Ana falou, da cura real vir de dentro, né? E eu fiquei pensando também numa analogia, talvez assim bem imperfeita, né? Mas às vezes a gente quer melhorar a sociedade, retirando dela todos os indivíduos que estão em erro, estão incomodando, estão em desacordo com o senso geral, etc, etc. E a gente sabe que isso, na prática, não resolve. Então, se na sociedade encarnada, né, isso não resolve, também, né, na sociedade, na comunidade, melhor dizendo, né, de todos os espíritos do nosso orbe. E não adianta a gente simplesmente segregar. A gente tem que entrar em conciliação. O destino de todos nós é nos amarmos e nos reconciliarmos como irmãos que somos, né? Não existe uma segregação desses indivíduos como um conceito muito terreno, eu diria. É muito apegado à matéria. Ricardo, quando você estava falando, eu estava me lembrando, e isso tem acontecido muito, né? Em que a gente tem observado muitos posicionamentos radicais, né, nas redes sociais, principalmente sobre a situação política, né, do nosso país e, por que não dizer, do mundo, né? E exatamente o que você falou, né? A gente vem vivenciando isso, né? Às vezes, muitas das vezes, nós somos levados a pensar como Tadeu, né? Como é que eu poderia enfiar na cabeça do fulano, do ciclano, que aquele posicionamento dele está totalmente equivocado, né? Então, aí aqui a gente traz o que a Ana colocou lá no início, né? Essa nossa tentativa de forçar as coisas de fora para dentro, né? E como você colocou, né, Ricardo, de segregar, de destruir, né? Ou como se fala, né, no termo, né, mais próximo, né, mais próprio, né, do mundo digital, né? Cancelar alguém, né? Que é praticamente um linchamento, né? É a gente extinguir, entre aspas, né, o mal à força, segregando, né, destruindo, né, em vez de construir, né? Então, por vezes, nós somos levados a pensar também como Tadeu, né? Não seria muito mais fácil, então, reunir todos aqueles espíritos que são contra, que estão vivendo contra as leis de Deus, para que eles fossem, como coloca aqui na última linha do slide,
definitivamente convertidos ao reino de Deus? É assim a dinâmica divina, né? Essa é a pergunta que a gente vai ver que vai se desenvolver ao longo da lição. Gente, eu chamei o Ricardo porque são rostos amigos, é um dos rostos amigos aqui que eu vi, mas já, como eu já falei, o pessoal pode interromper a hora que for, a hora que quiser, tá bom? Por favor. Dando continuidade aqui. Numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus, ou seja, Jesus perguntou a Tadeu em tom austero. Depois eu cortei um trecho aqui para não ficar muito longo, mas Tadeu relatou para Jesus, assim que ele voltou, né, da ida com o Tiago e João, né, a Cesareia de Filipe. Então, Tadeu relatou a Jesus todas essas inquietações que passavam, né, por dentro dele, né? E aí Jesus pergunta a ele: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Antes da gente prosseguir, alguém consegue se lembrar de alguma pergunta no Livro dos Espíritos que seja similar, se não idêntica, à pergunta que Jesus fez a Tadeu? Alguém se manifestou, Gui? Não, ainda não. Eles estão achando que estão na prova. Eu acho que a Olívia quer falar. Então, Olívia, por favor, pode falar. Boa noite a todos, é um prazer enorme ver Fernando, não só o Fernando, que há muito tempo eu não tinha tido contato, né? Mas por estar entre todos em união, né? Eu, sinceramente, não estou me lembrando da assimilação à pergunta, mas me lembrei, e estou com o livro aqui do Caminhos da Paz, em que fala da conduta espírita, a nossa conduta, né? Então o que eu tenho a falar é que, assim, o espírito Aurélio vai falando, e ele diz que o amor que se desdobrará em alegria, a realização de uma boa obra, que por menor que seja, se converterá em paz, a doação da esperança que acenderá a luz da coragem, a espontaneidade de um sorriso que amanará o calor da ofensa, a palavra do perdão que diluirá a sombra do ódio. Então, são esses sentimentos, né, que a gente tem que ter ao próximo. Não sei se eu estou no caminho da pergunta que você fez. Mas me lembrei também, na segunda-feira, quando o Guilherminho estava nos dando a aula, falando que fizeram a pergunta aos jovens, das pessoas das pessoas que compareciam, né, dos jovens que compareciam, e os que não estão indo, se deveriam ser afastados ou não. E o que é que os jovens falaram? Responderam que não, que desse um tempo, né, deixasse. E é isso que nós precisamos, de dar tempo ao tempo, de cada um desenvolver dentro de si esse evangelho de Jesus, através da nossa persistência, através da nossa assiduidade, as leituras, internalização do amor de Jesus em nós. Eu acho que é por aí. Não sei se eu estou sendo coerente com a sua questão, Fernando. Com certeza, Olívia. Eu acho que você trouxe muito material para a gente refletir aqui, né? Para costurar o que você colocou, né, que tem tudo a ver com a questão, esse trecho que você leu para a gente, ele vai, mais uma vez, né, reforçar a nossa página inicial, em que a gente vê uma coisa muito interessante que você falou, né, do
das nossas forças para diluir o mal e não destruir. Entende? É porque o esforço é de transformação e não de destruição, né? Desculpa, eu não entrei no início porque não estava conseguindo entrar na sala, né? E demorei. Aí eu perdi a página. Não costumo perder, não. O Guilherminho sabe que eu estou sempre ali pontual. Eu gosto de ser pontual. Mas veio ao encontro. O que você colocou reforçou. E o que é mais importante, né, que o Espírito Aurélio fala, é que, se adentrando o conhecimento espírita, conseguirmos com fidelidade atender um só item, que seja deste programa, poderemos afirmar, sem sombra de dúvida, que a doutrina espírita adentrou igualmente o nosso coração para nele se firmar em bases seguras e nele permanecer para todo sempre. Então, eu volto sempre a essa página desse livro para sentir essa presença do plano divino, né, que está sempre perto de nós, mas que nós precisamos dessa disciplina que Emmanuel nos conduz, que nos informou já há tanto tempo, né, que é disciplina, disciplina, disciplina. Nós precisamos muito disso para poder corresponder a todo esse bem que a gente recebe, né? E justamente, né, esse roteiro, né, ele serviria justamente para atender à pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, que é justamente a pergunta que Jesus faz a Tadeu. Ao que os espíritos respondem, né, é o de chegar à perfeição, para uns é expiação, para outros é missão. E para chegar à perfeição, o roteiro que você leu, Olívia, ele é precioso, né, para que a gente combata essas imperfeições, né, dentro de nós. E tem uma segunda parte da resposta dos espíritos nessa pergunta 132 que é muito interessante. Os espíritos colocam, né, que além dessa questão da expiação, da missão, visa outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em contato com o que lhe toca na obra da criação. Ou seja, Deus reservou para nós, para cada um de nós, uma tarefa. E Tadeu está aqui colocando para nós, né, essa nossa tarefa que é comum a todos nós, o realizar o reino de Deus no nosso coração. E quando a gente lê essa resposta de Tadeu, a gente se lembra também, lá no livro Pai Nosso, da Meimei, que é um livro de uma profundidade incomum. É um livro que nós utilizamos, Meimei fez esse livro para as crianças, e ela consegue explicar para nós detalhadamente cada verso da oração que Jesus ensinou para nós, né, de uma maneira simples, mas muito profunda. E justamente essa questão aqui, a gente vai verificar lá em Meimei, quando ela vai explicar sobre o seguinte verso: venha a nós o teu reino. E aí a gente queria ler rapidamente um pequeno trecho aqui dos exemplos que Meimei dá para a gente entender o que quer dizer esse venha a nós o teu reino, ou o vosso reino. Uma locomotiva não corre sem trilhos adequados. Um automóvel não avança sem a estrada que lhe é própria. Um prato bem feito precisa ser preparado com todos os temperos necessários. Assim também, o auxílio celeste reclama o nosso esforço. É sempre indispensável purificar o nosso sentimento para recebê-lo e difundi-lo. Sem a bondade em nós, não poderemos sentir a bondade de Deus ou entender a bondade de nossos semelhantes. Aqui nós voltamos, né, a lembrar o que a Ana trouxe para a gente.
É preciso que a gente cultive a bondade dentro de nós, ou seja, essa construção do reino de Deus no nosso coração, para que a gente possa enxergar, né, o bem de Deus e o bem do outro também, né? Ou seja, é um processo de dentro para fora, né? E aí Jesus traz ante a resposta de Tadeu, Jesus coloca: se procura semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Fernando, e quando Diga. a Menê pergunta, né, fala sobre venha a nós o vosso reino, esse reino está dentro de nós, está dentro do nosso coração, e nós sabemos disso no Evangelho. Eu acho que é no primeiro capítulo, se não me engano, na quinta questão, que fala desse reino, desse templo, que os templos vão ser em nossos corações, em nossos lares. Nós não vamos precisar de templos extra lá fora, porque ele está adentrado em nosso coração devido à nossa bondade, a nossa entrega mesmo, o amor ao próximo como a si mesmo, né? Esse que é o verdadeiro reino, né? Exatamente. Esse ponto que você trouxe, né, Olívia, a gente para e pensa, né, que o templo externo, né, ou o centro espírita, ou a igreja, ou a sinagoga, ou o terreiro, eles são ferramenta para nós construirmos o nosso templo interno. Verdade. Do concreto, né, para o abstrato, né, do exterior para o interior, do mais simples para o mais elaborado, vamos dizer assim, né? Porque justamente o objetivo último, como você colocou, Olívia, é justamente construir esse templo interno, né, no nosso coração, né? E, né? Fala, Olívia. Não, concordei, verdade. Esse é o extremo. Tadeu continua aí, a Tadeu coloca aqui, né, uma questão, porque Jesus, lá no último slide, né, Jesus coloca aqui que é indispensável que nós reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho, sejam os que já despertaram para a realidade do Espírito, ou sejam aqueles que ainda não despertaram. E aí, isso me lembra um outro ponto que você, Olívia, colocou, quando você estava discutindo a reflexão que o Guilherme trouxe, é que cada um tem um tempo certo, né, para que essa palavra frutifique, né, para a gente despertar. Num ENEF, não sei se foi o ENEF passado, se foi o ENEF retrasado, nós estudamos um texto de Hamed que falava exatamente, cujo título era O Tempo Certo, né? E Hamed se utilizava da parábola do semeador. E justamente, né, cada um vai ter esse momento em que vai despertar. É óbvio que nós podemos auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, mas se trata de um processo individual, né? O esforço é individual. O auxílio nós vamos receber a todo momento, seja dos espíritos superiores, seja dos nossos anjos da guarda, seja da nossa família espiritual, a nossa família consanguínea, mas o esforço, né, do crescimento, ele é individual e vai ser no tempo em que nós estivermos prontos para, vamos dizer assim, desabrochar nessas virtudes dentro de nós, né? Tadeu, fala. Não, na verdade é uma construção, né? Exato. Tijolo a tijolo, né? E não precisa assim se desesperar, correr
porque correndo a gente vai deixar passar muitas frases, muitas letras, muitos saberes sem prestar atenção. Então, a gente tem que ter calma e é melhor andar mais devagar e chegar ao ponto máximo do que se perder no meio do caminho, né? Exato. Obrigada. Isso mesmo. Tadeu, pode? Pois não? Oi. Só queria colocar também que eu achei interessante, porque É durante Álvaro que está falando? Sou eu. Fala. É que durante a construção do texto, né, o autor ele vai colocando termos como que Tadeu tinha curiosidade de homem, né? Aham. Ele vai colocando, então tudo vinculado àquelas questões materiais, né? Aquelas Exato. dúvidas que ele não estava enxergando o lado espiritual daquele cenário, né? Todos os questionamentos de Tadeu estavam vinculados à matéria, né? Ao mediatismo da situação. Então Jesus, eu acho que ele dá outro panorama. Você não está enxergando bem esse lado, né? Você está enxergando o agora, o momento atual, não é? Exato. Isso é uma conjuntura, né? E o teu comentário, Álvaro, me faz lembrar, né, justamente que tem uma outra página extremamente interessante nesse livro, Boa Nova, que vai falar sobre o título dela é A Ilusão do Discípulo, e vai falar justamente sobre Judas, né, em que nós, né, muito inadvertidamente, né, e isso era um costume, talvez até hoje ainda seja, né, em alguns bairros, né, quando termina o carnaval, né, da malhação do Judas, né? E eu me lembro de até ter estudado sobre isso com Olívia, quando a gente evangelizava juntos, né? Que, na verdade, era uma visão, como você falou, era uma visão muito terrena e é uma visão que se aproxima do que Tadeu está mostrando para a gente aqui, né? Será que não dava para resolver tudo de uma vez só, reunindo todos aqueles maus alunos para ter uma recuperação à força com Jesus? É mais ou menos isso que Tadeu está colocando para a gente, né? E aí a gente vai ver, como você colocou, Álvaro, que Jesus vai trazer um horizonte mais amplo para essa questão, né? Ele vai trazer um horizonte do espírito imortal, né? De criatura de Deus, como a gente viu lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né? Qual é a parte na obra da criação que toca a cada um de nós, né? Então, é essa perspectiva espiritual que a gente vai ter nessa luta contra o mal, como é o título da página, né? Então, esse teu comentário, Álvaro, me fez lembrar, né, uma outra página muito interessante desse livro, tá? Mas avancemos. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. Jesus respondendo: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? Aí vem justamente a resposta aqui de Jesus, que tem a ver com a construção versus a destruição. O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele, ou seja, o discípulo do Evangelho, apenas combate toda a manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira, e não segregado, né, como colocou o Ricardo. Aí a gente se lembra também da passagem, né, de Jesus, né, segundo a qual ele coloca que Deus deseja a morte do pecado e não do pecador, o que é muito diferente. Aí, Tadeu faz essa pergunta para nós. No entanto, não seria justo convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? Justamente essa questão que a gente já está começando a conversar, né? O mestre
sem se surpreender com essa observação, disse: por que motivo não procede Deus assim? Porventura, teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? Tadeu, jamais olvidemos, ou seja, jamais esqueçamos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo, ou seja, como oportunidade sagrada para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na sua casa. Alguém gostaria de comentar essa explicação de Jesus ante a pergunta de Tadeu? Fernando, eu lá no início, né, quando você já tinha aberto, eu pensei, né, que essa renovação, né, essa implantação do reino no coração, como vocês todos têm falado bem aí, que é um processo individual, interior, né? Ele é algo que depende de um despertamento da consciência, né? Ou seja, a pessoa não consegue enxergar. E muitas vezes, por opções, né? Ela acaba vedando os próprios olhos ao se fixar nas paixões, né? Nos próprios caprichos, no orgulho especialmente, e ele efetivamente não enxerga. Então, aqueles que já conseguirmos entender a mensagem do Evangelho e já estamos nos dispondo a trabalhar interiormente, a gente não pode exigir do outro aquilo que ele não consegue enxergar. Esse é o problema. E pela resposta aí de Jesus a Tadeu, ele diz que Deus não impõe, né? Exatamente. Exatamente. Se a dinâmica divina não é essa, né, como nós poderíamos ter uma solução melhor, né? Justamente Jesus começa assim, né? E a questão, a imposição, ela não é uma característica dos espíritos superiores, né? Os espíritos superiores esperam que nós vamos até eles, né? Que nós nos elevemos até eles. É óbvio que a gente conta com a inspiração, né? Com o auxílio, com o encorajamento, mas cabe a nós esse esforço, como você colocou, Guilherme, exatamente. Ou seja, a convivência com pessoas que ainda não estão num estado de consciência mais avançado é uma imposição do nosso aprendizado, porque se a gente acha que a gente tem algum grau de consciência, mas não tolera o estado de consciência do outro, então a gente ainda está devendo, né? A gente acha que está consciente, mas não está. Exatamente. E como uma maneira, né, de reforçar que esse é um processo individual e que, no final das contas, né, nós vamos prestar contas de nós mesmos, né? Jesus continua aqui e ele dá esse exemplo que eu acho bem elucidativo. Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados, ou seja, acerca
da obra que lhe toca na criação, né, como os espíritos colocaram lá na resposta da 132. Sendo justo também, se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos. Andas assim, Tadeu, tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta sempre que fores julgado digno dela, e não te esqueças, em todas as circunstâncias, de que construir é sempre melhor. Então, é interessante que nós temos que dar conta da parte que nos toca na obra da criação. E é justo também que nós perguntemos, né, que nós também tenhamos que prestar contas do que nós fizemos do nosso relacionamento dentro do nosso círculo familiar. Né? E é interessante, mais uma vez, fazendo o jabá do ENEF, né, que a gente, no primeiro dia, né, das reflexões do ENEF, a gente sempre vai trazer algo que diga respeito a nós, né, a uma questão do espírito, a uma questão de autoconhecimento. E o segundo dia é justamente essa expansão do autoconhecimento para o primeiro grupo social dentro do qual a gente vai encarnar e vai aprender, que é a família, né? E daí se expandindo, né, para a sociedade. E é essa dinâmica aqui que Jesus aponta para Tadeu, né, que cada um vai prestar, porque o processo evolutivo é que nem cartão de crédito, é individual e intransferível. A gente conta com apoio, a gente conta com encorajamento, mas o esforço é nosso. Né? Fernando? Oi, Denise. No chat, nós temos uma pergunta do Ricardo. Obrigado. Qual o objetivo da encarnação? Foi um pouquinho antes, tá? Mas eu não quis interromper a tua... Na verdade, não era uma pergunta, era a resposta à pergunta do Fernando. Porque está com ponto de interrogação, querido. Então, que ele perguntou qual era a questão do Livro dos Espíritos. Era um trecho exatamente essa, mas vale a pena. Não, obrigado, Denise. E duas citações da Regina. Uma em relação à página do livro Fonte Viva, Altar Íntimo, e uma do livro Pão Nosso, lição 27, Esmagamento do Mal. Se ela quiser falar, tá? Por favor. Boa noite, Fernando. Boa noite, Regina. Aqui, no final da página do esmagamento do mal, que é uma carta de Paulo aos Romanos 16:20, e o Deus dos pais esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. E no final da página ele diz: cada criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reservas, efetuando a vontade sacrossanta com o esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza da sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor, todo paternal, já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Aí eu pego a outra página do Altar Íntimo, que é a construção dos nossos valores, da nossa mudança, buscando a serenidade, que ninguém recebe tarefa de relevância sem passar por desafios, porque ele nos faz crescer, nos faz pensar, nos faz refletir, e as dificuldades fazem parte desse processo. Exato. De nós chegarmos a essa implantação no reino de Deus em nossos corações. Exatamente. Que a cada dia que vivemos, somos testados, às vezes em coisas que nem percebemos. Essa tentação chega. Nós resistimos a um convite, a uma fala menos interessante, menos que elevada, uma escuta,
é o silêncio. Tem várias posições de vencermos essa luta contra o mal dentro de nós mesmos, que quando melhoramos a nós, o mundo em nosso entorno reflete melhor também. Obrigado. Regina, você colocou isso, né, que até vai muito ao encontro dessa última fala da Meimei aqui no livro do Pai Nosso, né, que ela coloca: sem a bondade em nós, não poderemos sentir a bondade de Deus ou entender a bondade de nossos semelhantes, como você acabou de colocar, né, que quando nós, né, estamos nesse processo de construção, né, dentro de nós somos capazes de enxergar, né, ao nosso redor todas as dádivas que nós temos, né, que nós recebemos de Deus, né? E aí a gente passa a agradecer mais, né? E a gente passa também a ter esse encorajamento, né, a ter esse reforço nessa nossa luta que você, como você se utilizou das 2 páginas, né, nessa nossa luta íntima contra as nossas próprias imperfeições, né? É uma palavra atravessada, como você colocou, às vezes é uma paciência curta, mas a gente está nesse processo, né? Todas as virtudes nós as temos, né? Nós as temos desde a nossa criação em germe, né? Cabe a nós fazer o plantio, né, a partir das oportunidades que nos são dadas, o plantio dessas virtudes, né? E o crescimento delas dentro de nós mesmos. Exatamente, Regina, as páginas que você citou para nós são bastante úteis para a nossa reflexão. Tadeu continua ainda o diálogo com Jesus. Senhor, disse ele, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos, então, convocá-los ao bom caminho? Então, olha só, gente. Jesus já deixou claro que cada um deve prestar atenção ao próprio caminho. Então, Tadeu quer entender se essa vontade, né, de a gente convocar, né, aqueles que estão caminhando conosco na nossa vida, né, ao bom caminho, se isso é uma atitude que merece, vamos dizer assim, que merece um esforço de nossa parte, ou se é algo inútil, né? Vamos ver o que Jesus responde para a gente já está perto do nosso fim. Olha só, Jesus respondeu: toda intenção excelente será levada em justa conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias. E por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho, de que Deus nos julga dignos. O que eu queria realçar aqui é esse começo aqui, e Jesus vai explicando. Precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Ou seja, nós ainda, no nosso ponto de vista ainda limitado, nós entendemos, né, que, às vezes, a nossa missão é a de trazer a palavra para todos, né, e convencê-los, né, de que é a palavra a ser seguida. E não é isso que Deus quer da gente. Deus quer da gente o nosso esforço individual, né, para que nós possamos prosseguir
na luta contra as nossas, as nossas mais inclinações. Quando vem alguém, né, como colocou aqui, o adversário é sempre o necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias. Quando a pessoa vem ao nosso encontro, né, e pede um auxílio na confusão dela, é justo que nós estendamos a mão, mas lembrando sempre que é um esforço íntimo, né? É a parte que nos toca na obra da criação, como os espíritos colocaram para nós lá na pergunta 132. O apóstolo humilde sorriu, saciado em sua fome de conhecimento, porém acrescentou, preocupado com a impossibilidade em que se via de atender eficazmente à vítima que o procurara. Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando seu império se estabeleça nas almas? Ou seja, se ele está nesse processo, né, de construir o reino de Deus dentro de si, e ele não teve sucesso, como a gente viu no início da nossa página, né, no trabalho de desobsessão, de que mais ele necessita para afastar as entidades da sombra? Né? De que mais ele necessita para, efetivamente, cooperar com Jesus nesse trabalho? E aí Jesus coloca, voltamos assim ao início das nossas explicações, pois para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, ou seja, no interior do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contendor, ou seja, alguém que dispute, né, da terra, convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma única túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te, ou seja, convence-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama teu próximo, sem olvidares, sem esqueceres que Deus cuida de todos. Alguém gostaria de comentar sobre essa explicação de Jesus? Eu me lembrei de uma passagem do André Luiz, em que ele estava acompanhando, né, tentando ajudar uma situação junto com o mentor, e o mentor diz que agora, para resolver aquela questão, ele tinha que pedir auxílio, né, de uma pessoa que ele evoca e ela vai e faz a oração. Porque ele, o próprio mentor do livro, não tinha capacidade de converter aquele espírito endurecido, né? Mas a oração, esqueci o nome é um espírito feminino. A oração dela realmente foi capaz de convertê-lo. Então, eu estou entendendo que Jesus não cobra do trabalhador do bem aquilo que ele ainda não tem estrutura para fazer, mas que nós temos que nos capacitar de mais amor para que a gente consiga servir melhor, né? Com certeza, né? É um processo paulatino, né? Gradual, e é um processo. Nós vamos ter que dar conta de nós mesmos, né? Para a nossa própria consciência, né? Nesse processo.
né? E nesses tempos, né, em que às vezes a gente se irrita realmente, né, com alguma postagem menos feliz ou com uma posição mais radical, né, essa advertência, essa lição de Jesus, corroborada, né, pela recomendação de Paulo, né, nos fazem mudar o nosso pensamento, né, mudar o nosso ímpeto de querer corrigir o outro ou de querer dar uma lição de moral, pois Jesus fala justamente, né, de que os discursos filosóficos, às vezes, eles são usados como esse manto para encobrir penosas necessidades, né, de que, na verdade, é essa luz, né, que nós devemos construir dentro de nós, e não sem razão, né? A gente também falando aqui do tema tanto da Comerge quanto, né, do ENEF, né? A luz do mundo, cada coração uma candeia. Então essa imagem da luz é muito significativa, pois a luz ilumina, né? Ilumina primeiro a si, né? O primeiro beneficiado somos nós mesmos, né? E em seguida são aqueles que estão no nosso círculo de afeição, né? Que vão estar gravitando, né, em torno dessa luz que a gente já é capaz de emitir, vamos dizer assim, né? Então, que essas palavras de Jesus sejam palavras para a nossa reflexão do nosso dia a dia, né? Dessa situação tão complicada que a gente está vivendo, né? E que elas sirvam de alimento para nós, né? Para nós pensarmos duas vezes quando nós formos responder a alguma coisa, formos nos relacionar com o outro. Dona Elza está com o dedo levantado, mas está sem isso. Agora vai colocar o som. Pode falar, por favor. Olha só, dentro do estudo de hoje, eu achei assim, não sei se eu vou ser bem clara, né? Mas no meu entender, dentro da doutrina que abraçamos, nós, para contribuirmos também, além da nossa reforma íntima, né, e de amor ao próximo, nós devemos ver ao semelhante mais o lado bom, porque todos nós temos. E muitas vezes as pessoas apontam mais o seu lado, criticando. Você é isso, você é aquilo, você fez isso. Não! A gente tem que pensar que todos nós, nesse planeta de expiação e prova, temos sim o lado que temos que corrigir da nossa reforma, mas em primeiro lugar, ao meu ver, nós temos que olhar para o semelhante, principalmente aqueles que são da nossa família, porque nada é por acaso, né? Se viemos num grupo familiar, nós temos que ajudar uns aos outros nessa evolução, né? Amigos e tudo. Então, eu particularmente, eu me esforço sempre de ressaltar o lado bom da pessoa, porque muitas vezes ela está num momento muito para baixo. E se você ressaltar o lado ruim que ela tem, ela vai ficar cada vez pior e não vai ter força de fazer essa reforma que Deus nos chama para fazer. E como a gente tem que eu acho que o exemplo arrasta, é você amar. Às vezes as pessoas fazem, mas é crítica construtiva. Tocar na ferida, falar, você é isso. Não é. Deus quer que a gente ressalte o lado bom, porque todo filho de Deus tem seu lado bom. Eu parto desse princípio. Eu, quando vejo uma pessoa, eu falo, você está tão bonita, você tá... Mas não é fingindo, não. É falando o lado bom, porque a gente tem que enxergar o lado bom das pessoas, porque todo mundo tem, né?
Então, eu queria ressaltar isso. Eu não sei se foi pertinente eu ressaltar isso, mas me chamou muito, ao meu ver, que no mundo que estamos, de turbulência, mas que estamos a caminho, né, de uma nova era, e que devemos, nós que temos esse entendimento, esquecer o lado mal e ressaltar o lado bem, porque a pessoa vai se sentir feliz e vai começar a olhar, realmente, eu tenho um lado bom, e isso vai como uma flor que vai crescer e que vai florir, né? Eu acho que Deus espera isso de cada um de nós. A partir desse seu comentário, dona Elza, eu vou terminar e vou repetir aqui o parágrafo da Meimei, que tem tudo a ver, né, com o que a senhora acabou de falar. E aí a gente termina, tá? Sem a bondade em nós, não poderemos sentir a bondade de Deus ou entender a bondade dos nossos semelhantes. Então, é preciso que a gente se purifique para observar a pureza do outro e de Deus, né? Então, obrigado pela oportunidade, né, ao Newton, ao Guilherme, né, de fazer esse estudo, e sigamos com Jesus, né, refletindo, ponderando e crescendo de pouco a pouco, tá? Obrigado, gente. Obrigado, Fernando. Nós já passamos um pouquinho do nosso tempo, vamos então encerrar. Eu gostaria de pedir ao Newton que faça a nossa prece de encerramento. Então, obrigado, Fernando, foi ótimo. Vamos então elevar nosso pensamento de gratidão nesse momento, em especial que estamos passando, com a possibilidade de nos reunirmos, de refletirmos sobre lições tão oportunas para o momento em que estamos vivendo, para que possamos, assim, cada um de nós, meditarmos na responsabilidade que cada um de nós temos de trabalhar esse nosso mundo íntimo, trabalhar o nosso posicionamento, para que, efetivamente, modificado em nossa posição, em nosso ponto de vista, sempre olhando o lado positivo, o lado amoroso, mesmo que aquela dificuldade que se ressalta no outro, seja para nós não um convite à crítica, como a nossa irmã lembrou, mas sim uma oportunidade de auxílio, que começa em nós mesmos, quando observamos o outro, mas que se estende à possibilidade de aprendizado junto com o outro, iniciando por nós mesmos, em nosso lar e na sociedade, conforme em nossas reflexões foi ressaltado pelo Fernando. Por isso, elevamos nosso pensamento ao nosso Pai amado, para agradecê-lo pela bênção da vida, da possibilidade de aqui estarmos, ao nosso meigo Jesus, aos amigos espirituais, para que essa vibração que nos une em sentimentos de amor, de compaixão, de percepção do outro, possa se conduzir essa energia para todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, quer seja as dores do corpo, quer sejam as dores da alma, porque sabemos nessa hora o quanto é importante e necessário que nós todos, aqueles de nós que já entendemos a responsabilidade da força do pensamento, para que possamos canalizá-lo para o bem. E por isso, Pai amado, gratidão por todas as bênçãos recebidas, e rogamos ao teu coração amoroso que envolva a nossa humanidade, para que possamos assim, com a orientação que certamente vem de mais alto, possamos superar as dificuldades momentâneas, mas que não seja apenas para voltarmos às nossas antigas viciações, que seja tudo isso um grande testemunho que traga modificações, que possamos nós refletirmos mais sobre nossa vida, sobre a vida do nosso semelhante em comunidade, mas, sobretudo, também a vida que se estua
no planeta, oferecendo a nós a bênção da oportunidade de usufruir dessas energias maravilhosas que o Pai nos concedeu e que Jesus amorosamente harmonizou para nosso aprendizado. Fica conosco, Senhor. Envolvemos a todos, envolvendo nosso querido Fernando, para que possamos prosseguir em nossa caminhada de aprendizado. Que a tua paz permaneça conosco, hoje, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Que assim Obrigado pela seja. presença de Que assim todos. seja, graças a Deus. Tchau, boa noite. Prazer estar Tchau, boa noite.